Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição de hoje, segundo vídeo dessa sexta-feira, pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Peço pra você, meu amigo, tá chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, tá faltando pouquinho pra gente bater 230 mil vascaínos aqui. Dá essa moralzinha se inscrevendo, dá a moralzinha deixando o like também, que é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o mercado da bola, tem a situação do zagueiro uruguaio chegando no Vasco da Gama, negociação estava certa, depois deu uma travada, agora sacramentada, jogador já a caminho do Rio de Janeiro. Vamos falar também de um possível substituto de Pablo Verratti, caso ele deixe o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Sforza, que está perto de deixar o Vasco e voltar para o futebol argentino. Tudo isso a gente fala depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o canal Machão da Gama é parceiro da Betsul e você pode vir no comentário fixo desse vídeo que tem o link da Betsul para você se divertir. A Betsul apoia o jogo responsável, você pode fazer lá o seu registro e as suas apostas esportivas. Já já começa aí o Campeonato Brasileiro, já já começa o Campeonato Carioca e as melhores super odds estão na Betsul. Além disso, também temos os joguinhos, enfim, você gosta, eu sei, então é o melhor lugar para você se divertir, sempre com responsabilidade, tá? Betsul, a sua bet de norte a sul, o link tá aqui no comentário fixo. Bom, vamos começar falando sobre ataque, né? O Vasco pode perder Pablo Verratti. Verratti teria recebido uma proposta boa para deixar o Vasco da Gama, ele que perdeu espaço na última temporada, não vem sendo muito utilizado. E uma informação que circula lá na Argentina é que o Vasco pode encaminhar a contratação de um novo camisa 9 para a sequência da temporada, caso o Verratti deixe o gigante da colina. Um nome que teria ganhado força ali nos bastidores é do atacante Andrés Vombergar, argentino naturalizado esloveno. A informação foi publicada pelo portal Olé da Argentina. A diretoria do Vasco busca ali um centroavante com características parecidas a Pablo Verratti, né? Jogador de imposição física, bom no jogo aéreo e presença constante na área. Dentro desse perfil, o Vombergar aparece como um nome que pode ser interessante. O atleta está livre no mercado, terminou seu contrato recentemente e pode vir de graça para qualquer clube. Bom, esse Vombergar, a gente que faz conteúdo aqui de Vasco, eu já falei sobre esse jogador em outras janelas, né? Ele já teve o nome ventilado no Vasco em outros momentos, em outras janelas. Então não chega a ser uma novidade, né, essa situação. Vamos ver até que ponto pode avançar mesmo a negociação ou até que ponto é cavada de empresário, né, tentando ali colocar o nome do jogador na mídia, colocar o nome do jogador ligado ao Vasco da Gama. A gente vai acompanhar de perto, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal com toda certeza. Bom, vamos falar agora sobre um jogador que deve deixar o Vasco da Gama em breve. Juan Sforza. Juan Sforza está a caminho do San Lorenzo. O San Lorenzo avançou na negociação para contratar o Sforza por empréstimo. O Vasco está tentando ali ver a saída, né, para esse jogador que retornou de empréstimo do Juventude e não faz parte dos planos de Diniz para 2026. O interesse do San Lorenzo se intensificou nos últimos dias e a tendência é que o Vasco não se opõe a esse negócio. O objetivo é dar mais minutos ao jogador que perdeu muito espaço em 2025 e não agradou a comissão técnica de Fernando Diniz. O Sforza foi contratado no início de 2024 para ser titular no Vasco, né? Negociação feita ali por Alexandre Matos. Os valores da transferência giraram em torno dos 25 milhões de reais. Ele foi reserva na maior parte da sua primeira temporada no Vasco, com Hugo Moura e Matheus Carvalho atuando na posição. Em 2025, o Sforza atuou em apenas 5 oportunidades,
2 jogos do Brasileirão e 3 no Campeonato Carioca, e ficou fora da relação muitas vezes, seja com Carille, Felipe ou Fernando Diniz. É um jogador que foi contratado sob muita expectativa, né? Depois de um bom pré-olímpico feito com a seleção da Argentina e uma longa negociação com o Newell's Old Boys, mas nunca conseguiu emplacar no Vasco da Gama. O contrato dele com o Vasco vai até o final de 2028. O Vasco emprestou Sforza ano passado no meio da temporada para o Juventude, mas o meia também não teve muita sequência na equipe gaúcha. Um empréstimo agora ao futebol argentino é visto com bons olhos, porque lá o volante já se destacou com a camisa do Newell's Old Boys. Eu acho que pode ser um caminho mesmo o Sforza voltar para a Argentina, ganhar mais confiança, jogar mais. Aqui no futebol brasileiro ele realmente não se adaptou. O Vasco tem de alguma forma a recuperar esse investimento, né? É emprestar, torcer para ele jogar bem e depois negociar o jogador. Bom, vamos falar sobre mais um jogador que pode deixar o Vasco, que é o lateral esquerdo Leandrinho. A negociação para Leandrinho deixar o Vasco rumo ao Al-Sharjah, lá dos Emirados Árabes, está avançada. Mas o Vasco ainda está aguardando outras propostas pelo lateral. A oferta do clube árabe é considerada boa tanto para o jogador como também para o Cruz Maltino. No entanto, no Vasco tem a expectativa de chegarem mais 2 propostas ainda nessa semana na mesa do clube. Uma do Real Salt Lake dos Estados Unidos e uma do Midtjylland da Dinamarca. Então, o Leandrinho não deve permanecer nessa temporada, deve ser negociado. Se não for para o futebol árabe, deve ir para o futebol dos Estados Unidos ou para o futebol da Dinamarca. Uma boa sorte também para o Leandrinho. Bom, vamos falar sobre o Saldívia, né? Vai assinar com o Vasco aí por 3 temporadas. Informação do Globoesporte.com é que o Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia. Após as negociações se arrastarem pelas últimas semanas, o Vasco, enfim, chegou a um acordo com o Colo-Colo nessa sexta-feira. O defensor uruguaio viaja ao Brasil nos próximos dias para realizar exames e assinar o seu contrato de 3 anos com o Gigante da Colina, com opção de renovação por mais uma temporada. A diretoria do Vasco havia encaminhado um acordo pela negociação para garantir 50% dos direitos do jogador. Na última quarta-feira, o Aníbal Sosa, diretor do Colo-Colo, chegou a afirmar que o clube chileno já havia aprovado a saída do zagueiro para o Vasco. No entanto, posteriormente, houve mais uma rodada de negociações para poder ajustar ali as porcentagens. A diretoria do Vasco fechou a compra em definitivo de 55% dos direitos econômicos do zagueiro. Posteriormente, o Vasco pode adquirir uma nova porcentagem. As negociações foram concretizadas com a intermediação do empresário Marco Vanzini. E para acertar essa contratação, o Vasco contou com o desejo de Saldívia, né? O zagueiro vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro e havia manifestado ao Colo-Colo a sua intenção de vir para o Gigante da Colina. O Diniz sempre foi o principal entusiasta da chegada do uruguaio. A pedido do treinador, a diretoria do Vasco vem monitorando a situação do Saldívia no Colo-Colo desde agosto do ano passado e agora, na última semana, retomou as negociações para fechar essa contratação. Saldívia é cria das categorias de base do Defensor Sporting do Uruguai, chegou ao Colo-Colo em 2022 e jogou 94 partidas nas últimas 3 temporadas no futebol chileno. O Vasco entende que Saldívia será um bom nome para compor elenco na temporada de 2026, já que o Vasco quer reformular o setor defensivo com as saídas de Maurício Lemos, que não permanece, Lucas Oliveira, que vai para o Mirassol. Enfim, o Vasco reformulando seu sistema defensivo para essa temporada de 2026. Saldívia, agora sim, confirmado. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!